Abraão, o pai da fé. A história de Abraão e Sara. Quem foi Abraão na Bíblia? Você já se perguntou por que Abraão é chamado de pai da fé? Como ele enfrentou provações inimagináveis e ainda permaneceu firme em suas promessas? E a maior de todas as perguntas, o que ele teria feito que moldou a história de toda uma nação? O chamado de Abraão. Depois da morte de seu pai, Deus fez um chamado especial a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Com fé, Abrão atendeu ao chamado divino. Ele partiu, levando consigo Sarai e seu sobrinho Ló, rumo à terra desconhecida de Canaã. Ao chegar lá, Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou sua promessa, dizendo que daria aquela terra à sua descendência. Em sinal de gratidão e fé, Abrão construiu um altar ao Senhor. Mas a jornada não seria fácil. Uma grande fome surgiu em Canaã, levando Abrão a buscar refúgio no Egito. Temendo por sua vida devido à beleza de Sarai, ele lhe pediu que se apresentasse como sua irmã. O faraó, encantado com Sarai, a levou para seu palácio. Mas Deus, sempre fiel às suas promessas, enviou pragas ao faraó e sua casa. Quando o faraó descobriu a verdade, devolveu Sarai a Abrão e os expulsou do Egito. Assim, Abrão, Sarai e Ló retornaram a Canaã, ainda mais prósperos do que antes. Abraão e Ló. Após retornarem do Egito, Abrão e Ló, seu sobrinho, perceberam que a terra onde estavam não era suficiente para sustentar todos os seus rebanhos, pois ambos haviam se tornado muito prósperos. Isso causou conflitos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Vendo essa situação, Abrão propôs a Ló que escolhesse uma parte da terra para si, a fim de evitar mais discórdias. Ló escolheu para si a planície do Jordão, que era muito fértil, e partiu na direção de Sodoma. Após a separação, Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou sua promessa, dizendo que toda a terra que ele visse seria dada a ele e à sua descendência para sempre. Deus também prometeu que tornaria sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Em resposta a essa promessa, Abrão construiu outro altar ao Senhor, desta vez perto do carvalho de Manré, em Hebrom. Abraão e Melquisedeque. Um dia, 4 reis poderosos foram à guerra contra 5 outros reis, e a cidade de Sodoma, onde Ló morava, foi uma das derrotadas. Os vitoriosos levaram muitos prisioneiros, e Ló foi um deles. Quando Abrão soube que seu sobrinho havia sido capturado, ele reuniu 318 dos seus homens mais valentes e foi atrás dos reis para resgatar Ló. Abrão e seus homens lutaram bravamente e venceram os 4 reis, trazendo de volta todos os bens e prisioneiros, incluindo Ló. Após Abrão resgatar Ló e recuperar todos os bens, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abrão. Ele trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Em resposta a isso, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, rei e sacerdote, é um homem que aponta para Jesus Cristo. Quando ele encontrou Abrão, trouxe pão e vinho, símbolos que antecipam a Santa Ceia. Abrão também deu a ele uma parte de seus bens, o dízimo, como sinal de respeito a Deus. Este feito antecipa e aponta a prática do dízimo. Em seguida, o rei de Sodoma pediu a Abrão as pessoas resgatadas, mas sugeriu que Abrão ficasse com os bens. Abrão, porém, recusou, dizendo que já havia prometido ao Senhor que não aceitaria nada, para que ninguém dissesse que ele se enriqueceu por causa do rei. Ele só aceitaria a parte dos homens que o acompanharam. A visão de Abraão. Depois de todas essas aventuras, Deus apareceu para Abrão em um sonho e disse: Não se preocupe, Abrão. Eu estou com você e vou te dar uma grande recompensa. Mas Abrão estava triste porque não tinha filhos e pensou que seu servo Eliezer seria quem ficaria com tudo depois que ele morresse.
Então, Deus mostrou o céu a Abrão e disse: Veja as estrelas. Você terá tantos filhos e netos quanto estrelas no céu. Deus quis mostrar a Abrão que estava falando sério. Pediu para Abrão pegar 3 animais e cortá-los ao meio. Abrão fez isso e depois ficou esperando. Ele ficou muito sonolento e, enquanto dormia, teve um sonho. Nesse sonho, Deus contou a Abrão que seus filhos viveriam em um lugar que não era deles por 400 anos, mas depois seriam livres e prósperos. No final do sonho, uma fumaça e um fogo apareceram e passaram entre os pedaços dos animais. Isso era Deus fazendo uma promessa especial a Abrão, como se estivesse dizendo: prometo que tudo isso vai acontecer. Então, Deus contou a Abrão que toda aquela terra ao redor seria dele e de seus filhos para sempre. E foi assim que Deus fez uma grande promessa a Abrão. Abraão e Agar. Abrão e Sarai queriam muito ter um filho, mas o tempo passou e eles não tiveram nenhum. Então, Sarai teve uma ideia. Ela disse a Abrão: por que você não tem um filho com minha serva, Agar? Assim, pelo menos, teremos um filho através dela. Abrão concordou com a ideia de Sarai e, algum tempo depois, Agar ficou grávida. Mas quando Agar soube que teria um filho, ela começou a agir de maneira orgulhosa e isso fez com que Sarai ficasse chateada. Sarai tratou Agar mal e ela decidiu fugir. Enquanto Agar estava no deserto, um anjo apareceu para ela e disse: Agar, volte para Sarai. Seu filho se chamará Ismael e ele será o começo de uma grande família. O anjo também disse que Ismael seria um homem livre e valente. Agar ouviu o anjo, voltou para a casa de Abrão e Sarai. Quando Abrão tinha 86 anos, Agar teve seu filho, Ismael. E assim, Ismael se tornou o primeiro filho de Abrão. O pacto de Abraão e Deus. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e fez uma promessa especial. Deus disse que Abrão teria muitos descendentes e que eles seriam uma grande nação. Como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus também deu a Abraão um sinal para mostrar essa promessa, a circuncisão. Todos os homens e meninos da família de Abraão deveriam passar por esse ritual como um sinal do acordo entre eles e Deus. Além disso, Deus disse que Sarai, a esposa de Abraão, também teria um novo nome, Sara. E, embora ela fosse idosa, Deus prometeu que ela teria um filho, e esse filho se chamaria Isaque. Abraão, em sua fidelidade a Deus, fez o que lhe foi ordenado. Ele e todos os homens de sua casa foram circuncidados, mostrando sua obediência e compromisso com a promessa de Deus. Um dia, quando Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, 3 anjos apareceram. Abraão os tratou com hospitalidade, oferecendo-lhes comida e descanso. Durante sua visita, eles confirmaram que Sara, mesmo sendo muito idosa, teria um filho. Abraão e Abimeleque. Abraão viajou para uma região chamada Gerar. Lá, ele novamente contou a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Ele fez isso porque estava com medo de que as pessoas o matassem para ficar com Sara, já que ela era muito bonita. O rei de Gerar, chamado Abimeleque, ouviu falar da beleza de Sara e a levou para seu palácio, pensando que ela era solteira. No entanto, Deus apareceu para Abimeleque em um sonho e o advertiu sobre Sara ser esposa de Abraão. Abimeleque ficou assustado e devolveu Sara a Abraão, repreendendo-o por não ter sido honesto desde o início. Abraão explicou seu medo e pediu desculpas. Então, ele orou a Deus para abençoar Abimeleque e seu povo, e Deus os curou, pois havia fechado os ventres das mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. A honra e a integridade de Sara foram preservadas, e a promessa de Deus a Abraão e Sara continuou intacta. Isaque, o filho da promessa. Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz um filho na velhice, chamado Isaque. Durante uma festa para Isaque, Sara viu Ismael, com Agar, rindo e pediu a Abraão para mandar Agar e Ismael embora. Abraão ficou triste, mas Deus lhe garantiu que cuidaria de Ismael. No deserto, quando a água acabou, Agar chorou, pensando que Ismael iria morrer. Deus, porém, mostrou-lhe um poço e garantiu que Ismael se tornaria uma grande nação.
Abimeleque, vendo que Deus estava com Abraão, propôs um tratado de paz. Abraão concordou, mas mencionou um problema sobre um poço de água. Os dois fizeram um acordo e Abraão deu a Abimeleque 7 cordeiras como sinal de que o poço foi cavado por ele. Eles chamaram aquele lugar de Berseba. Depois, Abraão plantou uma árvore e louvou a Deus. Ele viveu muitos anos na terra dos filisteus. O sacrifício de Isaque. Deus testou a fé de Abraão pedindo-lhe que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão, mesmo com o coração partido, obedeceu. Quando estava prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor apareceu e impediu. No local, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres, que foi sacrificado em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa, o Senhor proverá. Deus então reafirmou a Abraão suas promessas, impressionado com sua obediência e fé. Abraão representa não apenas a origem de um povo eleito por Deus para renovar a humanidade, mas também o homem justo, profundamente fiel, cuja lealdade a Deus chegaria ao ponto de sacrificar o filho em obediência à ordem divina.